muito boa tarde a todos. Bem-vindos à emissão da Ecos de Sofia, um programa da Nova Acrópole Portugal, nesta casa que nos acolheu, a Rádio Movimento. Eu sou a Sara Sayago. Eu sou a Joana Simões. Olá, boa tarde, bem-vindos. E estamos hoje à conversa com o José Ramos, o diretor da Nova Acrópole de Coimbra, que também é terapeuta de medicina tradicional chinesa, que é o tema do nosso programa de hoje. Antes de começarmos, só queria referir que podem ouvir-nos em diversas plataformas, como o Facebook, o Twitter, o Twitch e o YouTube da Rádio Movimento. Sigam-nos e enviem perguntas que tentaremos responder agora durante a emissão. E posto isto, olá, José. Olá, Sara. Olá, Joana. Boa tarde. Olá, José, bem-vindo. Obrigado eu pelo convite e por poder estar a partilhar convosco esta tarde. Nós é que agradecemos e até porque certamente vai aportar e trazer aqui um tema que é de interesse comum e muito na moda, talvez, hoje em dia. Não que seja esse o nosso foco, mas é verdade. Queríamos começar por perguntar, José, como é que teve contacto com a medicina tradicional chinesa? Sim, a história em parte começa pelo meu contacto ainda muito jovem com a medicina em geral, com a saúde em geral, não necessariamente ainda com a medicina chinesa, e depois quando conheci a Nova Acrópole e o contacto com a filosofia chinesa, descobri de facto uma filosofia riquíssima e que parte dessa filosofia se aplicava na medicina chinesa. Então houve aí um casamento muito feliz, digamos assim, entre o meu interesse pela saúde, pela medicina em geral, e essa riqueza enorme que descobria com a filosofia chinesa. Então pensei, pois, por que não juntar as duas coisas que me tocavam muito especialmente, juntá-las naquilo que era a medicina chinesa. E, pois, na altura, decidi, já uma fase um pouco avançada da vida, mas não perder essa oportunidade, e ingressei depois num curso da Universidade de Medicina Chinesa e depois esse foi o meu contacto e de facto foi uma descoberta para mim muito importante por essa junção entre a filosofia e a saúde, e de facto que eu considero que a filosofia é, de alguma forma, a mãe da medicina, para além de ser mãe de todas as ciências, mas é mãe da medicina no sentido de que dessa forma de buscar uma harmonia, de buscar um equilíbrio, e a filosofia chinesa aplica na medicina chinesa precisamente nesse sentido, e ter achado depois que teria um caminho interessante para aplicar a filosofia e aplicar o bem-estar, o equilíbrio do ser humano. José, pegando precisamente nisso e para já, eu acho que é sempre importante referir que nunca é tarde, não é? Para se mudar de vida e para se continuar a estudar, não é? No fundo. E nós gostaríamos que abordasse um bocadinho melhor esta questão, um bocadinho mais em profundidade da filosofia, não é? O que é que realmente está, em termos filosóficos, por trás da medicina tradicional chinesa, e como é que, e pelo testemunho que nos está a dar, efetivamente é também um estilo de vida, e é mesmo a filosofia de vida. Então, de que modo é que a medicina tradicional chinesa pode mudar a nossa vida, pronto, comum, não é? Estamos só a falar em termos filosóficos, não em termos de sermos terapeutas ou sermos doentes, não é? Em termos de filosofia. Sim.
Sim, eu penso que muito, no sentido de que, e para mim, um gosto e uma simpatia especial pela filosofia chinesa é que, muitas vezes o refiro, conseguiram de uma forma, de uma compreensão da vida, da existência, aplicar essa compreensão às diferentes expressões na sociedade, às diferentes ciências, às diferentes artes, ou seja, que há uma coerência de visão, uma coerência de pensamento que está em todos os aspectos, ou que pode estar presente em todos os aspectos da vida. Ou seja, que não é, por um lado, está a filosofia como uma forma de pensar, de refletir, de ter algumas ideias, mas que é uma filosofia muito aplicada, muito prática. Encontramos expressa na pintura, por exemplo, expressa na música, expressa na arquitetura, expressa na medicina, ou seja, que não há nada onde, no fundo, não possa essa mesma filosofia estar presente. E isso acho que é o que nos falta muitas vezes, enfim, de uma forma contemporânea, talvez muito, esse divórcio, digamos assim, entre a forma de pensar a vida, entre as concepções que temos da vida, do seu entendimento, do ser humano, etc., e depois vivermos completamente desconectados. Eu penso que isso também é o que nos cansa muito na vida, que é de, por um lado, pensamos de uma forma a vida, isso até se vê muito nas redes sociais, vemos um pensamento filosófico muito bonito, ai, que lindo, que interessante, etc. Mas, passado um segundo, já estamos a viver de outra forma completamente diferente, ou seja, que já foi esquecido, já está no arquivo morto, não é? E no caso da filosofia chinesa, ao se expressar em múltiplos aspectos da vida, ela acaba por estar constantemente presente, ou seja, constantemente nos fala e nos chama a atenção para os seus princípios essenciais. Então, penso que este modo de levar o entendimento que possamos ter do universo a todos os aspectos da vida é de uma mais-valia muito grande, muito importante. Como é que isto se transpõe para a medicina chinesa e de que forma é que isso nos pode também ser úteis? Porque para a medicina chinesa, e não só, mas já que estamos a falar dela, de que não há, ou seja, o ser humano é um todo, é uma unidade, entre aquilo que poderíamos dizer de uma forma simples, o pensar, o sentir e o viver, ou o agir. E, portanto, sendo um só, temos que entender o ser humano como uma totalidade. Aliás, por exemplo, um dos aspectos da filosofia chinesa, que são chamados os trigramas, algo que provavelmente já viram, embora não identifiquem com este nome, que são 3 tracinhos, que existe uma variante entre o traço contínuo e o traço descontínuo, e são conjuntos, são 8 trigramas que se formam dessas combinações. E esses trigramas, o que falam é precisamente desses 3 aspectos, que são simbolizados pelo céu, o ser humano e a terra. Que, de facto, numa chave, digamos, é esta conexão do ser humano com o céu e com a terra, e noutra chave é o ser humano no seu centro, digamos, que seria a sua alma, o seu ser, com a dimensão
espiritual ou mental e a sua dimensão concreta física. Então, aquilo que nós conhecemos hoje como a definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, como um bem-estar espiritual, intelectual, emocional, físico, social, etc., já a medicina chinesa falava sobre isso e contemplava esse mesmo aspecto, ou seja, de pensarmos e vermos o ser humano como uma totalidade e que não pensar só na doença como uma manifestação física. Portanto, que existe uma interação entre os diferentes aspectos do ser humano, onde a doença, quando se manifesta fisicamente, pois nem sempre a causa é física. E, portanto, se queremos realmente tratar o ser humano como um todo, ou, como eu prefiro, levar o ser humano a um reequilíbrio, né? Porque eu gosto muito da ideia de saúde como equilíbrio e a doença como desequilíbrio, ou desarmonia, digamos assim. Portanto, se queremos levar à harmonia, temos que saber onde está a desarmonia e não só calar, digamos, os aspectos desarmónicos que surgem com a doença física. Então, penso que, dessa forma, a filosofia detrás da medicina chinesa nos ajuda a perceber o ser humano como um todo e trabalharmos, quer connosco próprios, quer, no caso da medicina chinesa, com as pessoas que recorrem à medicina chinesa, trabalhar como um todo, no sentido integral do ser humano. E sendo uma medicina com uma filosofia, como estava agora o José a dizer, tão completa, que acaba por falar no ser humano como um todo, ou seja, que não vê só o efeito, não é? De alguma forma vai procurar uma causa por trás. Porque é que será que ainda temos alguma resistência? Ou seja, quais é que são, na opinião do José, claro, os motivos para ainda termos na nossa sociedade atual, em que já temos um conhecimento, ou acesso a conhecimento tão amplo, porque é que ainda temos tanta resistência a uma medicina que parece mais completa? Penso que pode haver várias razões. Por um lado, e como disseste, Sara, muito bem, há um maior acesso à informação, também há um maior acesso à desinformação. Ou seja, que também há muita informação manipulada, negativa, que é produzida. Eu não vou agora entrar em polémicas de quem e porquê, etc. Seria outro programa. Há interesses evidentes detrás disso. O fator da resistência, eu penso que às vezes é isso. Outro é que, de facto, a medicina chinesa para o ocidental é um pouco exótica. Ou seja, só o fato de um dos aspectos introduzir umas agulhas, já é um pouco exótico, um pouco estranho. Depois trabalhar ou procurar trabalhar dentro do aspecto energético, que é isso, para nós também não faz bem parte da nossa concepção do ser humano, da saúde, etc. Portanto, há aí algumas coisas que não são, digamos, muito fáceis às vezes de entender. Depois os medos também, muitas vezes a questão das agulhas, que fica já a ideia que, pois, não vou dizer que não dói absolutamente nada, mas não dói a picada que nós podemos imaginar de uma agulha de injeção ou de costura, etc. Portanto, às vezes não é a dor de picada, a maior parte, porque isso raramente acontece, mas sim algumas sensações
que se produzem quando a agulha entra no ponto, há digamos, como uma libertação, às vezes, de energia, há, digamos, uma sensação, como alguns pacientes às vezes dizem, algo estranho. Portanto, essas são, penso que algumas razões. Uma, digamos, a má informação, ou digamos, contra-informação. Outra, lado exótico estranho e a própria linguagem, concepções que não são tão facilmente, às vezes, entendidas. E depois também há um fator que eu penso que dificulta às vezes as pessoas a chegar à medicina chinesa, que é o facto de não ter uma comparticipação como medicina, e portanto que nem toda a gente, infelizmente, pode aceder, porque enquanto que, sei lá, alguém necessita de fazer sessões de fisioterapia e pode estar a fazer fisioterapia comparticipada pelo Estado, ou seja, às vezes a custo zero, durante meses, né? Nós não podemos pedir a um paciente de estar a fazer tratamentos durante meses, né? Portanto, esse fator, digamos, económico, de não com participação, não de apoio, apesar de o Estado conhecer, e hoje os profissionais, portanto, isso também foi uma coisa boa, porque trouxe alguma garantia às pessoas, ou seja, têm cédula profissional passada pelo Ministério da Saúde, tudo mais. Portanto, apesar desse reconhecimento, depois na prática não é assim tão acessível e tão prático às pessoas. Se respondi à pergunta, se fugi... Sim, claramente. E respondo também, se calhar, um bocadinho àquela questão que nós podemos pensar, não é? Quais é que são realmente os maiores desafios, não é? Que um terapeuta pode encontrar e efetivamente, e por causa própria, também reconheço que o medo das agulhas é estressante não só para os doentes, mas de uma forma muito particular para os profissionais de saúde que têm que lidar com esse medo, não é? E os profissionais de saúde têm que lidar com várias circunstâncias que normalmente nós esquecemos de referir isso, lidam com medo, lidam com as expectativas, lidam com a dor, e lidam muitas vezes com o sofrimento humano que também está lá, não é? Não sei se o José não nos quer comentar um bocadinho estes 4 fatores que podem parecer que não, mas que numa consulta, num tratamento, podem influenciar toda a atividade e podem, inclusive, se o próprio terapeuta não tiver muito atento, quebrar a confiança sem sequer se aperceber, e fez tudo corretíssimo, e fez tudo maravilhoso. Quero comentar o que é que destes 4 desafios, que não deixam de ser desafios que todos os terapeutas encontram. Sim, e disseste muito bem, Joana, elementos que são fundamentais e eu considero que devem ser focos de atenção fundamentais do terapeuta. Em primeiro lugar, eu diria não esquecer que tem um ser humano à sua frente, e um ser humano com todo um mundo, como é o de cada um de nós, extremamente complexo, com histórias de múltiplos fatores, que trazem medos, que trazem ampliação de dores, que trazem dores que muitas vezes, apesar de poderem ser sentidas fisicamente, e não digo que são imaginárias, mas que são dores que se intensificam pelo próprio sofrimento, e portanto que considero que é muito importante, a primeira coisa, uma preocupação em termos de humanos, de saber que temos um ser humano.
Depois, eu considero que o que pode ser mais difícil, né, e é o grande desafio do terapeuta, é tentar perceber a verdadeira causa da doença. Né? E não falo em termos de, porque não quero entrar em questões técnicas, não falo em termos de diagnóstico de medicina chinesa, qual é a energia que está de alguma forma em desequilíbrio que temos que tratar, etc. Mas perceber exatamente a causa. Seja, porque se nós pensamos só mesmo em termos energéticos, já estamos a falar de um efeito, apesar de ser uma medicina que trabalha com o aspecto energético. Então, qual a verdadeira causa? E depois tentar, se já é difícil para o paciente, para o técnico, o terapeuta, de descobrir, de entender isso, conseguir fazer entender ao paciente isso. Claro. Ou seja, que nós, muitas vezes, pois temos uma dor, né, e eu quero é que desapareça a dor. Quero lá saber o que é que pode ter estado por detrás. Quero é saber faz-me desaparecer a dor ou não faz. Né? Penso que isso não chega se queremos realmente ajudar verdadeiramente a pessoa. Né? E falo de situações onde, evidentemente, não é alguém que ia andar, torceu o pé e, portanto, que vamos tratar ali de uma ruptura, etc., de ligamentos, mas coisas que, de facto, têm a ver com estilos de vida, quando falo de estilos de vida, forma de pensar, enfim, emoções ou estados emocionais recorrentes, e, portanto, que muitas vezes nos vão criar múltiplos equilíbrios, não é? E que há que saber ir à origem. E eu penso que isso às vezes também é uma das coisas que, se queremos pelo menos ir por esse lado, porque pode não ir também, na medicina chinesa se pode ir diretamente à situação e procurar resolver e se calhar se a pessoa não mudar pois de estilo de vida e voltar ao mesmo problema, para o terapeuta até é um benefício, porque tem um paciente contínuo, não é? Mas se queremos realmente tratar e ajudar a pessoa, então temos o desafio de fazer entender algo que a está a prejudicar, algo que a está a magoar, algo que está a ser como um alerta para algo que se calhar tem que rever sobre si própria, que tem que rever sobre a sua forma de vida, pelo modo como encara as diferentes situações e desafios da vida, e isso às vezes também não é fácil, ou seja, o paciente querer entrar por aí, querer verdadeiramente se tratar. Platão dizia uma coisa que eu acho muito curiosa, ele dizia, ao falar sobre os médicos, sobre a medicina, sobre a terapia, etc., ele dizia que se um médico diz a um paciente para mudar seu estilo de vida, que é causa da doença, não é, da qual se vem queixar, e o paciente não muda, que o médico tem o direito de se negar a tratá-los. Isto pode parecer um pouco duro, um pouco radical, mas faz sentido. No fundo, a pessoa não se quer tratar, não é? Quer manter as mesmas asneiras, não é? Sem resultados, digamos, nefastos para si e para o seu corpo. Então, estes são alguns elementos. Eu penso que muito da questão terapêutica também passa por uma necessidade de empatia, de interesse humano, de termos interesse pelo outro como ser humano, não pensarmos que é um paciente simplesmente, mas que é um ser humano,
e tentarmos que esse ser humano pois possa se encontrar mais estável, mais harmónico possível e dessa forma pois a sua saúde se poder tornar também estável e equilibrada. Não sei se respondi, se estou a ser muito a estender muito sobre as perguntas. Não, pelo contrário. Aliás, é bom que assim seja, senão complica-nos mais a vida. Mas já agora eu gostava de voltar, entre aspas, um bocadinho atrás. Isto porque, se calhar, para quem nos está a ouvir, pode não ficar perceptível, porque estamos a falar muito daquilo que é trabalhar a componente energética, o nosso corpo energético. Qual é a visão da medicina chinesa quanto a esse corpo? O que é que isso significa? E já agora, se puder, em que medida é que nos influencia e como é que pode ser manejado? Vamos por assim. Sara, posso só partilhar aqui uma coisa Claro. que tinha a ver com aquilo que o José estava a partilhar ainda há bocadinho, com a questão do terapeuta poder efetivamente negar-se a seguir um determinado paciente. Não é só em Platão, isso nos dias de hoje é uma das regras basilares da relação médico-utente, paciente, como quisermos chamar, precisamente porque tem que haver essa relação mútua entre um e outro, não é? E não sei se o José também, depois, ao responder à Sara, se nos quererá também falar desta questão, mas também de realmente percebermos uma coisa que é muito interessante, que é se nós temos um determinado ponto de vista, e é um determinado ponto de vista enquanto terapeuta, não quer dizer que seja o ponto de vista correto, é o ponto de vista que o terapeuta considera que é o mais correto naquela situação, não ser obrigado a fazer o tratamento que o doente quer, porque não concorda e é uma questão de consciência. Pronto, era só esta a chega, não sei se depois o José, se lembrar, se quiser comentar. Sim. Então, não te importas, respondo primeiro à pergunta da Sara. E então, funcionamento, tentar-se de uma forma simples explicar qual é a concepção geral da medicina chinesa e como é que atua. Portanto, nós somos compostos de várias coisas, eu penso que facilmente entendemos isso, não somos só um corpo, portanto, a medicina chinesa também entende naturalmente a dimensão mental, espiritual, tudo mais, o aspecto emocional, e existe a componente energética, aquilo que os chineses depois denominam de Qi. E que, inclusive para os próprios filosofia e naturalmente na medicina chinesa também, o próprio físico é de alguma forma como uma expressão da energia, ou como uma dimensão da energia. Basicamente, o que os chineses disseram milénios antes de Einstein é que energia e matéria são dois estados, digamos assim, de uma mesma realidade, do mesmo elemento, e portanto que um se converte no outro e que há relação entre ambos. Portanto, essa ideia já fazia parte da medicina chinesa. E, ou melhor, da filosofia chinesa, não da medicina chinesa. E então, para a medicina chinesa, o que acontece é que tudo aquilo que se expressa na vida se expressa por uma energia, denominada Qi. Seja o nosso corpo com as suas diferentes funções, e a vida dos diferentes órgãos, etc., quer seja as próprias emoções, e nós facilmente percebemos como as nossas emoções, por exemplo, desgastam a nossa energia, como nos levam muitas vezes energia, e o próprio aspecto mental também. Então, para a medicina chinesa, há aqui este elemento que, digamos, que toca
todas as expressões do ser humano na existência, que é o Qi, que é a energia. Então, qualquer um deles, quer físico, quer as emoções, quer mental, podem perturbar a energia. E, portanto, criar perturbação na energia. Simplificando, criando ou um bloqueio, não é? Ou um vazio de energia. E então, se essa energia é afetada, seja por uma emoção, por um pensamento ou por algo físico, então vai afetar tudo o resto. Ou seja, se houver uma perturbação de energia, não é só onde se deu inicialmente essa perturbação, mas vai afetar o restante. Existem 5, digamos, níveis de energia que vão estar relacionados com determinados órgãos, funções, emoções, mais, em que estão, portanto, em cada um desses níveis energéticos, esses elementos são como que em sincronicidade. Este termo de sincronicidade estão em relação, de alguma forma, uns com os outros. E, portanto, havendo uma alteração num desses elementos que está no mesmo nível energético, todos vão ser, de alguma forma, afetados. Por exemplo, só para dar aqui um exemplo muito, muito rápido, por exemplo, nós dizemos aquelas pessoas que têm muita ira, que são furiosas e tal, que têm maus fígados. Penso que já todos ouvimos falar. Pois, sim, para a medicina chinesa, a ira e o fígado estão em relação, de facto. Então tem a origem aí. Ou seja, a expressão acaba por ter uma origem. Sim. Não quer dizer que tem origem na medicina chinesa, mas provavelmente, mesmo na medicina ocidental, ou popularmente, isso acabou por se perceber que existe aí alguma relação. Ou, por exemplo, as pessoas que são que ruminam muitas ideias, desenvolvem facilmente úlceras. E na medicina chinesa, pois, esse estado de ruminação e o estômago estão no mesmo nível energético. Então, isto só para tentar perceber que a perturbação se pode dar de um lado, perturba essa energia e tudo vai ser afetado que está nesse mesmo nível energético. Então, a medicina chinesa o que vai fazer é, precisamente, atuar a nível do equilíbrio da energia, de forma a tentar restabelecer a harmonia de todos esses elementos que estão nesse nível energético. E, portanto, para a medicina chinesa existe não só aquilo que nós chamamos no Ocidente o aspecto psicossomático, ou seja, do psíquico se somatiza no plano físico, mas também existe o somático-psíquico, ou seja, que o desequilíbrio a nível de funcionamento físico e energético pode afetar psiquicamente, emocionalmente, mentalmente, etc. E faz todo sentido. Diz? Faz todo sentido. Está tudo ligado, não é? E, portanto, é esta ideia de um todo. E para a medicina chinesa, e é uma das coisas que eu considero muito importante, e ainda traz uma pergunta que fizeram há pouco, pode ser, de facto, um elemento também de autoconhecimento muito interessante. Porque nos permite, através das reações, e o nosso corpo, e diziam já muitos filósofos que o nosso corpo é um excelente mestre, né, de vida, podemos aprender muito com as reações, com as perturbações, com aquilo que, inclusive, em nós não funciona tão bem, pode-nos ajudar a perceber o que é que se calhar não funciona tão bem na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de trabalhar mentalmente, de como lidamos com as emoções, ou certas emoções. Então pode ser uma excelente forma de autoconhecimento. Aliás, a medicina chinesa tem excelentes elementos de psicologia.
para se trabalhar. Não a psicologia ocidental, analítica, etc., mas imenso, e pode, de facto, ser um instrumento de trabalho interior muito, muito interessante. Então, não sei se responde à tua pergunta, sim, Sara. perfeitamente. Em relação à questão que a Joana levantava, pois, de facto, tem que haver uma confiança, e uma confiança, de alguma forma, mútua entre terapeuta e paciente. Ou seja, o paciente tem que naturalmente confiar no terapeuta, que estará a fazer o melhor, e o terapeuta tem que confiar também no paciente, que irá fazer a sua parte do trabalho. Eu digo sempre, ou se não sempre, quase sempre, aos meus pacientes, eu fiz na sessão a minha parte, agora, durante esta semana, tenho que fazer a sua parte, né? Enfim, dependendo da situação, mas fazer a sua parte. E, portanto, também responsabilizar de alguma forma cada um pelo seu estado de harmonia, ou pelo seu estado de harmonia, e não lançar tudo, pois, ao destino, às situações, etc., mas nos dar também algum sentido de responsabilidade e de que podemos melhorar-nos, podemos transformar, etc. E já agora, só para entender, porque em princípio, quando vamos ao médico, fazer a nossa parte é tomar a medicação prescrita, não é? Pronto, será essa parte. Temos uma listinha para tomar e temos que fazer a nossa parte. O que é que isso significa na medicina chinesa? É também tomar algum tipo de medicação? Às vezes também pode ser, porque nós conhecemos da medicina chinesa o lado mais exótico, que é o das agulhas, né? Mas a medicina chinesa tem outros elementos, digamos, terapêuticos, entre os quais a fitoterapia, ou seja, que são, digamos, a parte de farmacologia à base de plantas, essencialmente, pelo menos, e daí vem o nome de fitoterapia, são fórmulas de plantas. Também, por vezes, os doentes têm que fazer esse seu papel de tomar a fitoterapia. Mas muitas vezes não é só a questão da fitoterapia, é de tentar mudar certos hábitos alimentares, por exemplo, de ritmos de vida, de formas de olhar a vida, os outros, não é? Porque, enfim, muitas vezes criamos, de facto, muitos desequilíbrios por formas, enfim, não direi erradas, mas às vezes muito desconectadas e que nos prejudicam muito, não é? Está lá aquela pessoa que está sempre à espera e a querer que o outro mude e anda atrás, em vez de olhar a sua vida e com isso criando sentimentos ou de frustração ou de rancor, depende depois muito da pessoa, ou tantas outras situações, não é? Que evidentemente não é por uma vez termos esse sentimento ou termos esse pensamento, mas é pelo recorrente, e andarmos sempre no mesmo registro, não é? E claro, andando sempre no mesmo registro, num registro que não é harmónico, que não é bom, nos traz problemas e nos traz desequilíbrio. Então, pois, muitas vezes o papel do paciente, etc., durante a semana é tentar pensar, transformar um bocado a sua forma de estar, a sua forma de olhar as coisas, não é? Pensando, refletindo e depois transformando-se, que não nos transformamos, há duas razões, ou porque somos perfeitos, que é provável que não seja essa a razão, não é?
ou porque ignoramos completamente o que somos. Então, a necessidade de nos transformarmos, trabalharmos sobre nós. Nesse sentido, porque agora estava a achar muitíssimo interessante o que o José estava a dizer e estava-me realmente a vir à mente que pode ser uma forma de desbloqueio, não é? Há pouco estava a partilhar connosco, pode ser uma ferramenta também de autoconhecimento, agora deu vários exemplos concretos na questão das mudanças de hábitos, não é? Então, de uma forma, se calhar, mais prática, para termos uma ideia mais prática, de que forma é que a medicina tradicional chinesa pode ser realmente um motor de desbloqueio da nossa vida, não é? No fundo. Sim. Bem, em primeiro lugar, se nós conseguimos fazer perceber ao utente, ao paciente, quisermos, que determinada problema, alteração, mau funcionamento, etc., a nível físico, está a ter, que tem relação com, vamos chamar um estilo de vida, para não dizer que é um pensamento, uma emoção, etc., um estilo de vida, ou uma forma de estar na vida, que lhe está a prejudicar-se, conseguir estabelecer essa relação. Para isso, considero que é muito importante uma parte, digamos, da consulta, digamos assim, da medicina chinesa, a conversa, o diálogo, aquilo que será uma forma de inquérito, de conversação, para entender e conseguir mostrar que, de facto, há aí algo por detrás. É evidente que, a partir dos sintomas que nos está a dizer, podemos ir conduzindo, porque sabemos que há determinados elementos que estão em consonância com esses efeitos, e podemos ir conduzindo e tentando encontrar esse aspecto, digamos, que está a perturbar. E se conseguimos perceber que há uma correlação das duas, pois tentar entender ou fazer entender que isso está a prejudicar a pessoa, está-lhe a criar determinada alteração. Então, muitas vezes a medicina chinesa, se a queremos fazer bem, há que ter uma boa dose também de empatia, de psicologia, de filosofia detrás de tudo. E por isso entendemos, por exemplo, os trás respostas à questão da filosofia chinesa, do yin e do yang, e como vamos caindo sobre um extremo e sobre o outro na vida, e como esse, digamos, pêndulo que vamos caindo nos desgaste, nos cria problemas. Então, tentar explicar, sem necessidade de utilizar palavras estranhas como o yin, o yang e o tao, mas explicando através daquilo que todos nós entendemos, que é cair num excesso, cair num receio, numa forma de vazio, de passividade, e procurarmos criar uma forma de equilíbrio na nossa vida. E penso que a medicina chinesa pode ajudar muito as pessoas a trabalhar dessa forma. Eu penso que hoje em dia também existe uma espécie de tabu, no sentido em que ou só medicina tradicional ocidental é válida, ou então vamos nos virar só para o Oriente. Existe a possibilidade de as combinar, e
talvez esse fosse o melhor caminho. Não sei se o José pode comentar o que é que pensa sobre isto. Sim, agradeço muito a tua pergunta, Sara, porque acho que é contundente e que é muito importante. Eu uma vez ouvi um médico que admiro muito, que dizia que, na verdade, essas palavras foram ditas por um grande filósofo, e que dizia o seguinte, que não existe diferentes medicinas. Existe uma medicina e existem várias formas de abordagem terapêutica. E essas várias formas de abordagem, pois, se podem e se devem complementar. Também é verdade que há formas que, como tudo na vida, que funcionam melhor com umas pessoas e outras com outras. E, portanto, toda a luta de enfrentamento entre formas terapêuticas só nos traz prejuízo para a saúde, que é o objetivo das terapias, e nos traz prejuízo para as pessoas. Então, essa coisa de qual é que vai tratar, qual vai ser a que recebe os louros, qual, enfim, é muito produto da nossa sociedade, e que naturalmente com isso chega à própria saúde, à própria medicina, etc., mas que nos faz muitos danos e do qual ninguém na verdade, ganha com isso. Deveria de haver, de facto, uma maior interação, mas real, sítios reais. Por exemplo, na China, não sei se em todos os hospitais, não quero dizer isso, não sei, mas sei que pelo menos alguns assim funciona. Há a medicina ocidental e a medicina chinesa no mesmo hospital, e as pessoas podem escolher a forma sob a qual querem ser tratadas, pode haver interação entre as medicinas, etc. E há coisas onde, de facto, a medicina, diga, alopática, moderna, etc., tem um efeito fundamental, rápido e eficaz, né? Do qual, pois, a medicina chinesa, eu digo com toda a sinceridade, em muitos casos não pode competir em certos aspectos, no sentido de atuação de emergência, e outras onde a medicina chinesa, se calhar, pode ser mais eficaz, ou pelo menos ajudar a diminuir a ingestão de medicação, né? Que é um problema, e todos sabemos, para quem o toma, é um problema económico, né? E, portanto, que poderia ser, e mais, e que pode atuar também em pessoas que às vezes têm dificuldade por complexidade de várias doenças associadas, de tomar certas medicações, e que poderão, pois, fazer e complementar muito bem com a medicina chinesa. Sim. José, eu peço imensa desculpa, nós teríamos todo o gosto em continuar esta conversa, mas nós infelizmente estamos no último minuto e é com muita pena, porque, bom, eu falo por mim, estava a adorar esta conversa, tem sido extraordinário. Agradecemos desde já ter tirado este tempo, ter aceito o nosso convite, não é assim, Sara? Sim. E pronto, peço imensa desculpa de estar a cortar, parece com muita pena. Programar de certeza absoluta para continuarmos esta conversa, porque tem muito por onde se puder aprender mais, falar mais. Muito obrigada. Eu é que agradeço, tanto Joana como a Sara, agradeço-vos muito este convite. Primeiro,
porque é um prazer falar convosco, né? E depois porque é muito grato, né, falar desta relação entre filosofia e medicina, e neste caso mais concreto, medicina chinesa, pelo menos um pouco aí dentro do que consegui, trazer algum melhor entendimento, se possível, à medicina chinesa, e se consegui, pois já fico contente por isso. Agradeço muito ter podido falar convosco. Muito obrigada. Então, daqui a 15 dias, no dia 24 de abril, iremos então abordar florais de Bach com Carmen Morales, está bem? Vamos seguindo e até lá. Até lá. Boa tarde.